Com muita alegria, cumprimentamos a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Quero convidar a todos para juntos lermos a palavra de Deus. Serão, de forma simultânea, dois textos. A primeira leitura dar-se-á no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 20, o versículo de número 28. Mateus 20, 28. Depois nós vamos para Tiago, capítulo de número 4, o versículo 7. Vamos então à primeira leitura, Mateus 20, 28, que diz assim: Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e para dar a sua vida em resgate de muitos. Diga assim: dar a sua vida em resgate de muitos. Tiago, capítulo de número 4, verso 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele, glória a Deus. Tomeis os vossos assentos. Eu sinto a unção de Deus aqui nesta noite. A palavra de Deus fala que o jugo será despedaçado por causa da unção. Quantos aqui nesta noite já sentiram a unção de Deus? Diga glória a Deus. Quero louvar a Deus. A Bíblia diz: a quem honra, honra. Então louvamos ao Senhor pela vida e ministério dos nossos pastores, nosso pastor presidente, pastor Abinaí Vargas, a nossa copastora Meire. Que Deus continue abençoando esse casal poderosamente para a glória do seu nome e que continuem pastoreando assim, com amor, carinho. E nós somos uma igreja privilegiada de ter o Senhor e a Senhora como os nossos pastores. Louvar a Deus pela vida da nossa bispa, que Deus continue abençoando a senhora bispa. Ao pastor Samuel, representando todos os demais vices, pastor Claudenor, que Deus continue abençoando o senhor e a sua família. Mas Deus colocou algo aqui nessa palavra introdutória no meu coração. Eu peço à mídia que projete, por gentileza, Levítico capítulo 8, verso 36. É o último versículo de Levítico. E Arão e seus filhos fizeram todas as coisas. Fizeram o quê? Fizeram todas as coisas que o Senhor ordenara. Que homem, hein? Ele e seus filhos. Se fazer quase tudo já é uma guerra, uma batalha, uma luta, sim ou não? Que homem é esse? Que com seus filhos fizeram todas as coisas. Arão era o quê? Sacerdote. Aliás, o primeiro sacerdote com seus filhos. Ele tinha a autoridade de adentrar ao tabernáculo, ir até o Santo dos Santos e apresentar as dificuldades, os pecados do povo perante Deus. Esse era o papel do sacerdote. Só que tem um detalhe, coloca lá de novo, mídia, por favor. Tudo isso acontecia, Deus pode me usar aqui nessa noite? Vai, com certeza, porque a palavra dele, eu sou dele, a igreja é dele, amém? Tudo pode acontecer, Deus pode levantar o aleijado, curar o cego, salvar nesta noite, eu tenho certeza disso. Só que tem um detalhe, eu preciso da bênção do meu líder. Tudo isso aconteceu porque passava pelas mãos de Moisés. E aqui eu abro um parêntese para lhes dizer sobre, principalmente, os contemporâneos, os nossos contemporâneos, do Covid para cá. Infelizmente, ainda existem muitos desigrejados. O que são os desigrejados? Aquelas pessoas que se acomodaram em ficar cultuando a Deus. E claro que Deus recebe, conhece cada circunstância, mas tem gente que entrou pelo caminho da comodidade e não se apresenta mais ao templo. A palavra diz: não deixando de congregar, como é costume de vós. Mas além de costume, nós temos que estar debaixo da autoridade de alguém. Porque é comum, é até comum, mas também uma honra, e além disso uma chave espiritual.
A gente está debaixo da bênção do nosso pastor. A gente exerce um trabalho itinerante, mas o meu pastor sabe onde eu estou. De vez em quando, eu mando ali um cartaz, não mando sempre porque fica meio... Mas ele sabe que eu estou debaixo da sua bênção porque eu estou comunicando para ele. E tem muita gente que não entende isso e acha que é até uma bajulação, coisa do tipo, mas não é. Porque debaixo de uma autoridade espiritual, você está respaldado pela palavra de Deus. Tudo isso acontecia com Arão e seus filhos. Tanto é que Arão tinha 4 filhos, mas 2 que saíram desse propósito, que foi Nadab e Abiú. O que aconteceu? Eles apresentaram o incensário por conta própria, colocando fogo estranho, e isso lhes causou a morte. Tem muita gente que, infelizmente, chegou quase à morte espiritual. Outros já morreram espiritual. Aliás, é o pior tipo de morte, é a morte espiritual. Mas nem tudo está perdido, porque você ainda está respirando. Paulo disse a Timóteo: errais em não conhecer as Escrituras. E o erro está na nossa pele, na nossa carne. Há uma guerra dentro de nós. Não é porque a gente erra que está tudo perdido. Gálatas 5 e verso 17 diz que o Espírito luta contra a carne e a carne contra o Espírito, para que não façais o que quereis. Aí lá na frente ele diz: o bem que eu quero fazer, não faço. Mas o mal que não quero, esse faço. Por quê? Porque é uma tendência pecaminosa. Pecaminosa porque começou lá atrás. O livro do Gênesis, lá no começo, Gênesis significa começo. O primeiro versículo do capítulo 1 de Gênesis diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. E dia após dia ele foi utilizando-se desse verbo, criar, criar, criar. Mas quando chegou no 6º dia, ele retira o verbo criar e coloca o verbo fazer. Façamos o homem, Gênesis 1, 27, conforme a nossa imagem e semelhança. Deus pega esse homem e coloca num lugar chamado Jardim do Éden. Ao colocar Adão no Jardim do Éden, ele estava feliz cotidianamente. Recebia a visitação de Deus dioturnamente. Quem aqui já recebeu a visitação de Deus aqui na sua alma nesta noite? Diga amém. Não tem coisa mais preciosa do que receber a visitação de Deus em nossa vida. Mesmo na luta, mesmo na dificuldade, a visitação de Deus sempre nos traz paz. E o que falta no mundo é exatamente isso, paz. E o inimigo, segundo o que está escrito em João capítulo 10, verso 10, o inimigo número 1 da humanidade, ele veio senão a roubar, a matar e a destruir. Destrói sonhos, destrói casamento, destrói família, destrói vida financeira. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 4, diz que o príncipe deste século, que é Satanás, ele domina o mundo de uma forma tão terrível, olha lá, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Porque uma vez o Evangelho iluminando, você consegue enxergar pelos olhos espirituais as coisas do mal que vem para lhe cercar. Adão estava ali contemplando a presença de Deus todo dia, e Deus, na sua infinita misericórdia, contemplou a necessidade de Adão de ter uma companheira, porque Deus sabe o que nós precisamos em todas as áreas da nossa vida. E Deus tirou da costela de Adão e fez a mulher, tirou uma das costelas. Estava ali aquele casal feliz. Se tem uma coisa que o diabo não gosta é de ver ninguém feliz. Existe uma ideologia por aí que alguém condena a riqueza,
Mas a própria palavra não condena. A palavra diz lá em Eclesiastes que a riqueza é um dom de Deus. Se não estou equivocado, 5,19 de Eclesiastes. É um dom de Deus. Se é dom, é dádiva, é presente. Não significa dizer que no nosso meio não possa ter pobres. Na época do apóstolo Paulo, havia pobres. E ele recolhia ofertas para distribuir aos pobres da Macedônia. Mas o certo é que Deus vem para suprir todas as necessidades. Adão e Eva felizes da vida, até que apareceu Satanás em forma de uma serpente. Deus havia dado a eles uma ordem, que eles comessem, que eles desfrutassem de tudo que havia no jardim, menos de uma coisa, da árvore que havia no meio do jardim. Vocês podem comer de todas, mas dessa vocês não comam, porque no dia em que comerem, certamente morrereis. Irmãos, a palavra de Deus, ela tem regras. Tem gente que fala por aí, Deus é amor, e fica só nisso. É claro que ele é amor, e ele ama a mim, ele ama você, mas ele também é fogo consumidor. Deus ama o pecador, mas ele abomina, ele aborrece o pecado. Isaías 59, verso 2 diz assim que as nossas iniquidades fazem divisão, olha lá, as nossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós. Isso é muito pesado, irmão. O pecado encobre o rosto de Deus de nós. Porque o pecado é uma coisa terrível, é uma coisa que traz destruição. Provérbios 28, 13 fala que aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. E a misericórdia de Deus está aqui, nesta noite, para ser estendida até você, ser estendida até a tua vida e tirar você dessa situação de caos. E quando o inimigo aparece diante de Adão e Eva, mais precisamente a Eva, ele começa a falar exatamente o contrário do que Deus havia ordenado. Irmãos, uma das coisas que mais derruba as pessoas e as tira da presença de Deus é a palavra do engano e da mentira. Infelizmente, o ser humano está mais propenso a acreditar numa mentira do que na verdade. Porque a verdade confronta. O que é que diz a palavra? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Por que que muitos não foram libertos ainda? Porque está propenso a acreditar naquele caminho mais fácil, sim ou não? No caminho mais tranquilo. Mas a palavra diz que estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à salvação. Salvação é renúncia, irmãos. Então o inimigo se apresenta para Eva, dizendo, não é bem assim não, Eva. Aquela árvore do meio do jardim, no dia em que daquele fruto comeres, vai te trazer vida. Ora, mas Deus havia acabado de dizer que traria morte. Aí vem Satanás e diz que traz vida. Mas aqui entra uma das leis que Deus criou, que é a lei do livre-arbítrio. Isso aconteceu com o povo de Israel. Certo dia, Deus disse para o povo de Israel, a quem servireis? A Deus verdadeiro ou ao Deus Baal, o Deus falso? É você que toma a decisão para a sua vida. É você que escolhe o seu caminho. Nós somos frutos daquilo que escolhemos um dia. E aí é onde entra Tiago, capítulo 4 e verso 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Ela deixa de se sujeitar a Deus e não resiste o diabo. Porque resistência, irmão, não se adquire da noite para o dia. Resistência tem que ter. Um traquejo, sim ou não?
Quando nós olhamos para a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, a partir do verso 24, lá Paulo faz uma comparação. Porque todos, coloque para mim, mídia, por favor. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Por exemplo, está chegando aí fim de ano e todo ano tem a corrida de São Silvestre, sim ou não? Ali todos vão fazer o quê? Correr. Mas só os atletas de ponta ganham o quê? O prêmio. E aí lá na frente vai dizer que o atleta de tudo se abstém. Eu fico pensando, até a gente que não é atleta profissional, quando você vai correr, outro dia eu vou citar até um exemplo aqui da irmã Cione, me permita. Nós estávamos aqui depois da consagração tomando um café, eu, minha esposa e ela. E a senhora estava bem pesadinha, não era, pastora? Hoje não, a senhora está elegante, com todo respeito, claro. Mas a primeira coisa que a senhora mudou foi o quê? Os hábitos alimentares. Para você conseguir resistência espiritual, você tem que mudar seus hábitos. Tem gente que é vir para a igreja, tal, fazer ali tudo conforme o ritual, acha que resolve. Não, existem hábitos que precisam ser mudados. O que mentia não mente mais. O que furtava não furta mais. O que adulterava passa a não adulterar mais. O que traía seu cônjuge já não traz mais. Bebia, agora não bebe mais. Fumava, agora não fuma mais. Isso é mudança de hábito. E quem faz isso é o Espírito Santo. Porque no momento em que você recebe o Senhor na sua vida, o Espírito Santo vem para morar dentro de nós. Deus estava ali todos os dias com Adão e Eva, mas lhe faltou resistência. Eu estava lendo outro dia, pastor Abinai, como adquirir resistência na corrida. Porque Paulo compara. O atleta diz, ele se abstém de tudo para alcançar uma coroa corruptível. E ele se abstém de tudo. Mas tem gente que não se abstém de nada, nem na corrida do dia a dia. Tem gente que caminha. Tem gente que acha que só chegar numa academia e fazer uma inscrição já está resolvido. É ou não é? Não, só fazer inscrição já emagrece? Quem te falou isso, rapaz? Sem engano. Tem que fazer isso aqui, ó, suar a camisa. Na vida espiritual é a mesma coisa. De tudo se abster. Quer ser ousado, mas não larga os maus hábitos. Quer ser cheio de Deus, mas até vendo Deus usar o outro, zomba. Lembra da filha de Saul? Quando Davi veio da guerra, as mulheres cantavam, Saul matou os seus milhares, Davi seus 10 milhares. Saul matou os seus milhares, Davi seus 10 milhares. E Mical, lá de cima, olhou para Davi dançando no espírito e zombou de Davi no seu coração. Qual foi o resultado? Nunca mais Mical teve o prazer de ter filhos, ficou estéril. Tem gente que vive a vida toda estéril porque está tocando no sagrado. Está tocando naquilo que não pode ser tocado. A língua está sendo usada não como instrumento de Deus, mas para amaldiçoar. Não se pode beber água doce e amarga da mesma fonte. Use a tua boca para profetizar verdades. Use a tua boca para ser instrumento de Deus. Xarabacandarabachaya. E aí a gente começa a entender por que muitos triunfam e outros ficam ali meio que patinando, né? Como um carro atolado, patina, joga lama para todo lado, o carro suja, mas não sai do lugar. Outro dia nós estávamos, alguns pastores, brincando um futebol. E aí apareceu lá um pastor amigo nosso, moreninho, bem moreno mesmo, pastor Samuel. E ele chegou e ficou caçoando da gente, falando,
esses branquelos, não sei o que e tal. Vocês vão ver o que é corrida. E aí, quando saiu ali, começou, ele ia lá e voltava. Eu digo, vixe, meu Deus do céu, vai dar coisa. Segundo ele, 7 anos sem triscar numa bola e já começou no 12, indo e voltando. Eu digo, vai acontecer tragédia hoje aqui. A gente já conhece, né? Não deu outra. Mas é bem moreno mesmo. E aí ele começou a dar umas tonturas lá, sabe? E aí ele caiu no chão, faltando fôlego, revirando o olho, todo mundo tirou a camisa e ficou... Até ele se cobrar, levou um tempo, o pessoal pegou o telefone, uns ligando para o SAMU. Não tem resistência. Você já viu que quem corre os primeiros 10, 15, até 20 minutos, dá aquele sufoco, é ou não é? Quem gosta de correr aqui? Mente não, viu? Se o cara disser que corre e está meio... Aí eu não sei não, viu? Deve estar tomando Coca-Cola. Porque o cara que não se abstém da boa alimentação, ele nem fala de refrigerante zero para ele, que ele não quer. Ele fala, eu tomo é da boa. Essa outra tem gosto de remédio. É ou não é assim? A senhora já falou isso, né? Ela já foi isso. Mas quem se cuida, nem zero, nem da boa, nem nada, é ou não é? Porque sabe que a outra é menos ruim, podemos assim dizer, né? Não se abstém, não tem uma boa alimentação, aí começa a ficar gordo, obeso, né? Ah, pastor, não sei porque que eu engordo, eu só como folha de alface. Você pode comer folha de picanha, de alcatra, de alface? Não. Tá desse tamanho, tá comendo folha de alface? Não tem jeito. Eu passei um período da minha vida com a minha esposa vendendo roupa, lá atrás, alguns anos atrás. E um dia a gente passou na casa de uma irmã. Aliás, foi uma época que Deus nos abençoou muito. Ajudou a comprar o nosso rancho, que nós moramos hoje. Aliás, tem 27 anos que moramos ali. 27 anos. E a gente passou na casa dessa irmã e a gente, quem mexe com roupa sabe que bate o olho e já vê se é 38, se é P, se é M, se é G, se é 44, se é 46. Já tem uma noção. E a Vânia começou a mostrar as roupas para essa pessoa e ela pegou um número 36. Mas quando eu olhei o número, eu digo, não, isso é 44, 46, não tem jeito. E ela pegou o número 36. Ah, pastora, mas agora eu estou fazendo academia, agora só fez a inscrição, nunca pisou lá, já achou que emagreceu. Tem gente que vem na igreja, colocou lá o nome, agora passou a ser membro da igreja, aí pronto, não, já está resolvido. Não, irmão, tem que criar resistência, se abster das coisas que prejudicam, para criar resistência. E aí a irmã pegou lá umas 4 peças e ela veio de lá com um vestido tubinho, andando desse jeito. Ó. E daí perguntou para minha esposa, pastora, tá bom? Fez assim. Eu digo, Jesus. Irmão, resumindo, o vestido nem prestou depois. Ficou de tecido todo despontado a linha. Eu digo, misericórdia. Enganando a si mesmo. Tem gente que faz exatamente isso, irmão. Não prospera, não cresce, não avança, porque está enganando a si mesmo. Não criou resistência, não criou calo. Não consegue nunca atravessou nenhuma avenida. Nunca passou uma madrugada perdendo o sono. Porque tem luta que tira o sono, irmão. Tira ou não tira? Mas você vai criando resistência. Tem luta que faz você pensar em desistir de vir até a igreja. E muitos dos desigrejados são pessoas decepcionadas, que se decepcionaram com pessoas. Ah, eu aprendi que olhando para Jesus, autor e consumador da fé, pode levantar mal, pode falar mal, pode vir contra mim. Não estou nem preocupado, porque quem morreu por mim foi Jesus Cristo. Aí tem gente que está largando Jesus por qualquer coisa. E geralmente quem está errado, ele nunca olha para si, para os seus erros, mas coloca a culpa no outro, sim ou não? Coloca. Sempre o errado está procurando um culpado. Tem gente que faz isso, né? Nunca assume seus erros. Não consegue, diante de uma tentação, já está cedendo. Levanta, cai. Não, para com isso, irmão. Porque o Satanás, ele é terrível. Ele pega, a Bíblia diz lá em Efésios, que ele é astuto, que nós sejamos atentos
as astutas ciladas do diabo. O que é astuto em cilada? Ele pega o ponto fraco da pessoa. E Deus sempre está interessado em fortalecer o nosso ponto fraco. Todo mundo tem um... Irmão, Salmo 103, 14 fala, porque Ele conhece a nossa estrutura e lembra-se que somos pó. A nossa estrutura é o quê? Diga, pó. Pó, irmão, é terra. Nós precisamos estar firmes, buscando resistência espiritual toda hora. Conta-se que um certo jovem, lá no estado da Bahia, tem baiano aqui? Eu sou o primeiro, onde está o segundo? Tem umas mãozinhas levantadas aí. E quem é baiano sabe que na Bahia o tal do trio elétrico, por ocasião da época do carnaval, é terrível, não é? Terrível. E lá havia um jovem que tinha acabado de aceitar Jesus e estava indo para a igreja animado. E por ocasião do carnaval, os amigos passaram lá justamente na hora que esse jovem estava se preparando para ir para a igreja. Vamos lá, meu camarada, tal, tal. Não, agora eu sou uma nova criatura, agora eu vivo para Jesus. Não faça isso comigo. E ele ali parado, em vez de fazer igual José do Egito, né? Pegar, deixar a capa na mão da tribulação e correr. Não, ficou ali conversando. Ele começou a falar, me segura, Jesus, me segura. Mas estava ali. E os amigos pegaram ele pelo ombro, vamos, rapaz, ele lá, me segura, Jesus. E foi andando, sabe? Me segura e me andando. Me segura, Jesus, e andando. E o barulho do trio elétrico, agitado, tava. E aí, um certo momento, já próximo do trio elétrico, aquele moço começou, me segura, Jesus, me segura. Daqui a pouco tá, me segura, Jesus, me segura, Jesus. Que adianta? Me segura, Jesus, mas está lá clicando no celular. Me segura, Jesus, mas está aí, né? Dando vazão para não sei lá para quem. Dando brecha para o namorado, o cara que se propõe a namorar. Você é santa, você é santo. Deus tem algo especial para você. Larga a mão disso. Me segura, Jesus, e tá. Oi. Você está bem? Que bem nada, bem está é aqui, adorando a Deus na beleza da sua santidade. E aí Deus começou a criar um plano lá no céu. João capítulo 1, verso 1. No princípio era o verbo e o verbo estava com Deus. E aí, nesse momento, nasce no coração de Deus um plano. A nossa sorte, queridos, é que nasceu no coração de Deus um plano, o plano resgate. Os nossos pais, Adão e Eva, caíram. E a palavra diz que todos pecaram e destituídos ou fora ficaram da glória de Deus. Essa situação é tão séria que o Salmo 51, verso 5 diz, o salmista Davi diz assim, em pecado e em iniquidade fui concebido. Agora me diga, que pecado tem uma criança, pelo amor de Deus? Mas por causa da origem, já nasce em pecado. E aí só tem uma saída, o sangue do Cordeiro, que nos purifica de todo pecado. E aí Deus escolhe uma família. Como é lindo a escolha de Deus. A escolha de Deus é soberana. 1 Coríntios 1, 27 diz que Deus escolhe as coisas que não são para confundir as que são. Ele escolhe as coisas loucas para confundir as sábias. Um ser tão sábio, um ser tão rico em sabedoria, a própria sabedoria, escolhe coisas loucas. Escolhe coisas que não são, só para confundir. Aí Deus escolhe Maria, esposa de José, na cidade de Belém. Aparece o anjo Gabriel em visão e diz que nascerá no teu ventre o Salvador do mundo. Passaram-se dias e ali é gerado por obra e graça do Espírito Santo, o Salvador do mundo, Jesus Cristo, Filho do Deus vivo,
que lá em João capítulo 1, verso 1, era apenas verbo, era apenas palavra, mas ele se fez homem e habitou entre nós. Nascido Jesus, Herodes ficou furioso, por egoísmo, com medo de perder o seu reinado. Herodes era um homem mau, e ele fazia qualquer coisa para manter o seu poder, porque ele sabia que iria nascer o Salvador do mundo, estava para vir. E quando soube que ele nasceu, o que é que acontece? Ele manda matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Mas a palavra de Deus diz em João 42, verso 2, que os planos de Deus não são frustrados. O que é que acontece? O anjo aparece para eles e eles fogem para o Egito. Irmãos, tem hora que Deus nos tira de cena só para dar livramento. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Dê graças a Deus por tudo que você está passando, porque Deus ainda está no controle das coisas. Até Jesus foi tirado por um tempo para que recebesse livramento. Quantos estão entendendo a mensagem? Depois que Herodes é morto, Jesus Cristo volta com a sua família. Aos 12 anos, esse menino já impressionava com tamanha sabedoria, porque ele era a própria sabedoria. Mas até aos 12, ajudava o seu pai no serviço de carpintaria, trabalhando. Mas aos 12 anos, ele chama a atenção na sinagoga, os doutores da lei ficaram impressionados com tamanha sabedoria. E essa sabedoria está aqui nessa noite, tocando corações. Jesus vive 30 anos para cumprir em 3 o seu ministério, cheio de glória, cheio de majestade, e com um propósito: salvar você, salvar a mim, salvar a todos nós. Porque ele veio para o que era seu. Para quem? Para o povo de Israel, mas os seus não receberam. E agora? Mas todos quanto receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Quantos filhos de Deus temos aqui nessa noite? Levante a sua mão e dê glórias ao nome do Senhor. Jesus cumpre o seu ministério de forma estrondosa. E vai chegando a época da sua morte. Jesus foi traído por um dos 12 que ele escolheu a dedo. De quando em vez, nós somos tentados a trair Jesus. Sim ou não? Com pecado. Com iniquidades. É aí onde entra a resistência. A resistência que não se adquire da noite para o dia. Eu dizia lá atrás, e agora eu complemento, que nos 10, 15, 20 primeiros minutos ali, o coração está em repouso, o oxigênio ainda não circulou de forma ativa no seu sangue. E esses 15, 20 primeiros minutos são sufocantes. A vontade é de parar, sim ou não? A vontade é de parar. Mas aí, se você persistir, a ciência diz que com 30 minutos de corrida é liberado a dopamina. Um hormônio que traz a satisfação de prazer, de alegria. O corpo começa a sentir. E é um momento que a corrida fica boa, sim ou não? Quem corre aqui sabe disso, né, pastor Abinai? Pastor Abinai é atleta. 30 minutos você começa a sentir. Está suado, está ali, naquele ritmo, você mantém a pegada. Assim também é na corrida cristã. Só que na corrida cristã é por uma coroa incorruptível, onde a traça e a ferrugem não consomem, e que está aguardando você e que está me aguardando. A palavra de Deus, ela é muito séria nesse aspecto, aliás em todos, mas no contexto no qual eu estou lhes afirmando, Deus, ele tem um propósito aqui nessa noite de resgatar vidas que entraram aqui destruídas por dentro. A alma angustiada, a alma dilacerada. E já foi por vários caminhos. Mas o Senhor te conduziu aqui essa noite para te resgatar, para te tirar do fundo do poço e te tornar uma nova criatura.
Jesus, quando estava indo preso para estar perante Caifás, a Bíblia diz que Pedro acompanhava Jesus de longe. Tem hora que a gente acompanha Jesus à distância, sim ou não? Acompanha, mas é de longe, sabe? Vem para a igreja, vem, mas fica meio de longe, não quer se envolver, não participa do ID. Quer ficar meio por fora. A gente convida, venha para cá, nós queremos te abraçar, nós queremos te apoiar, nós temos algo de Deus para te oferecer, e a pessoa fica se recusando, acompanhando Jesus de longe. Não, não fique longe, venha para perto. E Pedro, na sua fraqueza, Jesus diz antes para ele: antes que o galo cante, 3 vezes me negará. Aquele mesmo Pedro que diz para Jesus: não vá para a cruz. E Jesus, não falando a Pedro, mas numa forma de repreendê-lo, diz a ele: para trás de mim, Satanás. Por quê? Porque Pedro estava ali com um sentimento de dó, de pena de Jesus, para que ele não fosse à cruz. Para que não. Só que Jesus entendeu na hora que ali era uma forma de o inimigo distrair para tentar não cumprir o propósito de Deus. Toda vez que um propósito de Deus é para ser concluído na nossa vida, vem uma distração, vem uma mensagem negativa, sim ou não? Vem, mas só que tem um detalhe: o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Jesus então é crucificado. Aliás, crucificação que começa na terceira hora, na hora terça, né? Que é às 9 da manhã. E que vai até às 3 da tarde, que é a hora nona no calendário judaico. Mas quando chega a hora sexta, a Bíblia diz que a terra se escurece. Quando a terra se escurece, é porque nesse momento está próximo de raiar a luz dos homens. Naquele momento, por 3 horas, estava se apagando, o mundo estava se escurecendo, sentindo, a natureza sentiu que o Filho de Deus estava perdendo a sua vida. Eu conjecturo que Satanás estava ali comemorando. Agora morreu, agora já era. Só que eles não sabiam, Satanás e os demônios, que ao terceiro dia o Filho de Deus ressurgiria dos mortos. E ressurgindo dos mortos, a tumba até hoje está vazia. Eu te convido a ficar de pé em nome de Jesus. E quando ele ressuscita, a palavra é garantida, porque ele deu a sua vida em resgate de muitos. Nessa noite, olhe para cá, amigo. O Senhor Jesus te trouxe para resgatar a tua alma da condição de vida que você tem levado. O Senhor te trouxe aqui para resgatar você dessa vida triste que você tem conduzido, de uma vida de depressão, de uma vida de tristeza. Ele te trouxe aqui para te resgatar. Talvez tu estejas dizendo: pastor, mas só Deus sabe como está a minha vida, não tem jeito. Tem jeito sim. Outro dia eu estava lendo sobre a enciclopédia de Michelangelo, escultor, pintor, que viveu nos séculos, entre os séculos 15 e 16. E Michelangelo era, além de escultor, ele era também arquiteto. E um certo dia ele estava lá com as suas ferramentas, olhe para cá, batendo numa pedra, numa rocha. E alguém se aproximou dele e disse: Michelangelo, o que você está fazendo? Ele disse: eu estou tentando extrair o anjo que está preso nessa rocha. Olhe para cá. Talvez você olhe para você mesma, para você mesmo e diz: eu sou uma rocha bruta. Eu não tenho valor nenhum. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Jesus Cristo, escultor, especialista, ele quer esculpir dessa pedra bruta, dessa rocha, uma grande mulher de Deus. Ele quer extrair
dessa situação difícil um grande homem de Deus. Ele quer transformar a tua vida nessa noite. Onde está a primeira vida preciosa para Jesus? Saia do seu lugar agora. Nós já estamos concluindo. Mas Jesus te trouxe aqui para salvar e te resgatar. Dê um Lá maior aí, por favor. Lá maior. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume. Deus quer fazer você uma primeira essência. Jardim particular. Saia do seu lugar e vem aqui agora. Como fez este jovem. Sai do seu lugar agora em nome de Jesus. Venha. Deus vai extrair de tudo que é ruim algo precioso para Ele. E você é precioso para Jesus. Abra seu coração para Jesus e venha. Minhas raízes, com minhas lágrimas. Se hoje ouvires a voz do Espírito, não endureça o teu coração. Senhor, não quero que os meus olhos Escute. percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que me se perca o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata. O Senhor quer te resgatar nessa noite. Venha. Está vindo aqui em lágrimas, mas uma vida preciosa para Jesus. Quero ser teu bom perfume. Venha, venha. Não deixe para amanhã, venha. Eu já te particular. Você vai ser um jardim particular do Senhor. É hoje, não é amanhã, é hoje que o Senhor quer te resgatar. Ele te trouxe aqui para te tirar dessa vida difícil, como fizeram esses jovens aqui nesta noite. Eles estão aqui em lágrimas, na presença do Senhor, porque só eles sabem de onde Deus os tirou. O Senhor está me dizendo que aqui tem pessoas que tentaram tirar a sua vida por esses dias. E nesta noite Ele quer te dar paz, Ele quer te dar alegria. Deus não tem morte, Deus tem vida. Os pensamentos dele para com você não são de morte, mas são de vida, são de paz, são de amor. Saia do seu lugar e venha em nome de Jesus. Tem mais vidas preciosas, tem mais vidas. Eu já estou concluindo, mas eu sei que aqui tem vidas que estão presas por Satanás. E eu declaro agora que todas as cadeias que estão te prendendo caiam por terra agora, em nome de Jesus. Venha. Sobre mim, Senhor.